E o advogado? Qual é o papel do advogado na fase de inquérito? Então, aí a gente chega no artigo 4º do CPP, tratando aí do inquérito policial, né? O inquérito policial, ele é um procedimento administrativo, né? E por que ele é um procedimento administrativo? Porque ele está a cargo da administração pública. O próprio artigo 4º já vai dizer isso. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições, né? E terá a finalidade de buscar ali a apuração de infrações penais e a sua autoria. Então, a autoridade policial, né, é que vai cuidar ali do inquérito policial. Isso, pessoal, também está previsto na Constituição Federal. Então, tem um artigo da Constituição, né, que eu gostaria que você anotasse, e depois você vai lá, não precisa agora abrir a Constituição, não, mas eu gostaria que vocês fizessem alguma anotação aí do artigo 144 da Constituição Federal. Porque o artigo 144, ao tratar da segurança pública, ele vai dizer quais são os órgãos de segurança pública e vai tratar das polícias, né? Polícia Federal, Polícia Militar, Rodoviária, Ferroviária, etc. E também a Polícia Judiciária, a Polícia Civil, a polícia que vai cuidar do inquérito policial. Então, é lá no 144, reprisado aqui no artigo 4º. Então, quem cuida do inquérito, quem administra o inquérito é a autoridade policial. Vale destacar que isso já foi pergunta em prova da OAB. Quem é que deveria cuidar, e para você justificar, e você justifica com o artigo 4º e com o artigo 144 do Código de Processo e também da Constituição Federal. Alguém pode dizer, mas e o Ministério Público? O Ministério Público ele não tem um papel fundamental no inquérito? Olha, eu vou dizer para vocês que o Ministério Público gostaria de ter um papel ainda maior dentro dos inquéritos do Brasil. Por quê? Porque em muitos países o Ministério Público é quem cuida do inquérito. Aliás, a própria polícia ela está ali hierarquicamente abaixo do Ministério Público em muitos países, né? Então, o Ministério Público brasileiro queria seguir essa mesma toada, mas não conseguiu. Agora, o Ministério Público no Brasil, o promotor, ele tem muito poder. Esse poder foi dado pela Constituição Federal. Então, se vocês forem também à Constituição Federal, artigo 129, né, 127, 129, principalmente 129, vocês vão ver as atribuições do Ministério Público, que são muitas atribuições, e dentre essas atribuições, cabe ao Ministério Público o controle externo da polícia. O Ministério Público faz o controle externo da polícia. Então, o que isso significa? Significa que quem comanda o inquérito é a polícia, mas tudo que a polícia vai fazendo, ela vai submetendo ao Ministério Público, vai passando pelo crivo do Ministério Público. O Ministério Público vai dando palpite, sugerindo alguma diligência, né, algumas coisas. Então, o Ministério Público tem um papel importante, embora não seja ele quem cuide do inquérito. Legal? Então, é muito importante isso. E aí, a gente chega no terceiro personagem, para nós, o mais importante dos personagens, que é o advogado. E o advogado? Qual é o papel do advogado na fase de inquérito? Bom, a fase de inquérito é uma fase de investigação, não é? Não é uma fase de acusação. O delegado não acusa. Para o leigo, ele pensa que está sendo acusado. A polícia está me acusando de tal coisa. Não é assim que as pessoas dizem de uma maneira geral? Mas, na verdade, a polícia não acusa. A polícia, ela investiga e chega às suas conclusões. Claro que o delegado, ele tem diversas linhas de investigação e vai chegar um momento que ele vai achar que tem um principal suspeito ali, na opinião dele. O delegado é como se fora um verdadeiro auditor,
né? Olha, é uma palavra moderna aí. O delegado é um auditor, é dado para ele uma análise sobre um caso e ele precisa dar um diagnóstico do que ele investigou ali sobre aquele caso, né? Então não há uma acusação. Pessoal, se não há uma acusação no inquérito, não existe defesa no inquérito, não há um contraditório, né? O contraditório demanda que eu tenha uma acusação e que eu possa rebater essa acusação, que eu possa, né, trazer elementos para contrariar aquilo que está sendo exposto. E no inquérito não é o momento adequado, né? Então, quer dizer, o advogado não faz defesas no inquérito. Mas isso não significa que o advogado não possa acompanhar o inquérito, entender o que está se passando no inquérito, acompanhar o seu cliente, orientar o seu cliente. É importante entender uma coisa, gravem isso. Embora no inquérito nós não tenhamos contraditório, o exercício da ampla defesa, que é uma garantia constitucional. A ampla defesa é uma garantia constitucional, né? O exercício da ampla defesa já começa no inquérito. Como assim, professor? Você acabou de falar que no inquérito não tem defesa, agora você vem falar que o exercício da ampla defesa começa no inquérito? Sabe o que acontece? Algumas atitudes tomadas pelo investigado na fase de inquérito podem contribuir muito na fase judicial para a sua absolvição ou para a sua condenação. Imaginem vocês, por exemplo, que o réu, nem é réu, né, é um investigado lá, inadvertidamente fale coisas, fale demais, confesse, fale coisas lá no inquérito. Pergunto a vocês, bom, ele falou tal coisa no inquérito, ele pode depois mudar em juízo? Pode falar diferente em juízo? Pode falar diferente em juízo, mas e a credibilidade? Como é que fica? Falou uma coisa, depois fala outra, cada hora que ele aparece lá, ele tem uma opinião, e isso é alguma coisa ruim. Então, se o réu tiver lá, se ele tiver acompanhado de advogado, orientado pelo advogado, então isso nós teremos ali uma chance melhor de ele colocar coisas no inquérito que podem ser produtivas mais à frente lá na fase judicial, né? Na fase ali em que ele realmente terá o processo e terá que se defender. Compreendido? Então, é exatamente por isso que o próprio Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, né, o Estatuto da OAB, que vocês sabem que é uma lei federal, esse Estatuto da OAB ele foi alterado no artigo 7º do Estatuto da OAB, que o artigo 7º fala dos direitos do advogado, né? E dentre os direitos agora consta lá que o réu, o advogado, aliás, tem o direito de acompanhar o seu cliente na fase de inquérito, acompanhar o interrogatório, inclusive, podendo fazer perguntas. Pode acompanhar o interrogatório podendo fazer perguntas lá no inquérito, né? E por que isso? Porque, imagine, o depoimento do investigado é importantíssimo. Ele pode falar coisas ali, ele pode ser ali acompanhado do seu advogado. O advogado, então, no inquérito, ele não vai acompanhar todos os depoimentos, fazer perguntas para as testemunhas, esquece. Fazer pergunta para a vítima, esquece. Mas o seu cliente ele pode acompanhar, né? E também vale destacar que, embora o artigo 20, olhem aí no CPP, o artigo 20, né, dá um salto aí, e vai para o artigo 20 do CPP. Então, embora o artigo 20 ele diga o seguinte, ó, a autoridade assegurará, a autoridade policial, né, assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade.
Então, embora esse artigo 20, que foi feito junto com o Código de Processo, ou seja, lá em 1942, diga que o inquérito ele é sigiloso, na verdade, o delegado tem que manter o sigilo, e às vezes ele não mantém o sigilo, né? Ele é o primeiro a ficar dando entrevistas, falando sobre o assunto, mas ele deveria manter o sigilo, mas o inquérito ele é sigiloso para todos, menos para o investigado e o seu advogado. O investigado e o seu advogado têm o direito de ver tudo que está formalizado no inquérito. Tudo que já consta no inquérito, o advogado tem acesso. Não é? E isso consta no próprio Estatuto da OAB, inclusive, vai aqui uma dica, o advogado pode ver os autos do inquérito até sem procuração, hein? Sem procuração. Isso pode ser uma pegadinha aí em prova, mas ele não precisa de procuração para ver os autos do inquérito, salvo se o inquérito corre em segredo de justiça. Porque há casos que correm em segredo de justiça, né? Principalmente os crimes sexuais, alguns outros correm em segredo de justiça. Aí, o advogado tem direito de ver o inquérito desde que apresente uma procuração. Mas, em casos em geral, nem de procuração precisa para poder ver o que está formalizado no inquérito. E, nesse sentido, tem até uma súmula vinculante, né? E quando a gente fala de súmula vinculante, portanto, do STF, tem um peso muito maior, que é a chamada súmula 14. A súmula 14 vinculante do STF permite com que o advogado tome ali ciência de tudo que estiver formalizado no auto do inquérito, nos autos de investigação. Tá certo? Aliás, para ser mais exato, não é só acesso ao inquérito, mas qualquer peça de informação, porque o Ministério Público, embora ele não conduza o inquérito policial, o MP tem setores de investigação, viu? Então, o MP pode criar ali uma investigação própria e o advogado teria acesso também, conforme reza a súmula 14. E se for negado, isso já caiu na prova, hein? Mais de uma vez, atenção, se for negado o acesso do advogado ao inquérito policial, você tem que invocar a súmula 14, você tem que invocar o Estatuto da OAB e ingressar com um mandado de segurança na esfera criminal, porque o MS também pode ser na esfera criminal. Embora a atividade do advogado na fase de inquérito seja limitada, porque ele não vai formalizar defesas, etc., na verdade, ele tendo acesso ao que está investigando, orientando o seu cliente, participando do interrogatório do seu cliente na fase de inquérito, isso o ajudará numa posterior defesa, na fase judicial.